Olá, 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 tudo bem com você? Eu estava com muita saudade realmente de ver que você está nos acompanhando nessa parte, nessa etapa de matemática. Por que eu falo dessa maneira? Porque você precisa ter uma noção a respeito desse conteúdo. E como dizem que a matemática é muito complicada, vamos quebrar esse paradigma, porque você merece essa conquista, certo? Tivemos a aula 1 e a aula 2 e hoje o conteúdo é muito interessante, principalmente para você que vai fazer o Enem e vai fazer concurso. Mas como assim, professor? O conteúdo de hoje é de essencial importância para você. Por quê? Cai muito no Enem e se você vai fazer concurso, a área de matemática financeira é de fundamental importância, é de grande relevância. Então, me acompanha, eu sou o professor Emerson de Matemática, vamos viajar comigo nessa rave? Acompanha, suave na nave, porque estamos juntos e você merece realmente compreender. Posso te esperar? Então me acompanha, certinho? Então, o que vai acontecer a partir de agora? Vamos analisar aqui um pouco essa definição a respeito de matemática. Primeiro, vamos começar com porcentagem. Como assim, professor? Eu tenho que entender matemática financeira pela definição de porcentagem. Como assim? A porcentagem ou percentagem representa uma razão. Lembre-se que a gente já trabalhou isso na última aula com proporcionalidade. Então, a porcentagem é toda razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. Como assim? Você já viu falar que se eu analisar 30%, é 30 sobre 100. De cada 100, que é o todo, considera-se 30. Se eu dividir isso aqui, eu vou encontrar 0,30. Mas por quê, professor? Porque se eu estou dividindo por 100, eu vou ter duas casas após a vírgula. Beleza? Ficou bem claro? Então, se você vai analisar desconto, isso quer dizer, se é 30% de desconto, de cada 100, desconta 30. Se for de acréscimo, de cada 100, aumenta 30. Então, é importantíssimo que você veja isso. Outra coisa, todo número a partir de agora, com duas casas após a vírgula, é uma representação percentual, significa porcentagem. Então, como assim? 1% é 1 sobre 100, que é igual a 0,01. 5% é 5 sobre 100, que é igual a 0,05. 10% é 10 sobre 100, que é igual a 0,10. Mas espera aí, professor, só tem aqui 0,1. Quando tiver só uma casa após a vírgula, você completa com 0. Prestou bem atenção? Porque toda vez que eu dividir por 100, sempre eu vou ter duas casas após a vírgula. 120% é 120 sobre 100, que é 1,20, ó. 250% é 2,50. Se eu não tiver a segunda casa, você completa com zeros. Repetindo, se eu não tiver a segunda casa, você completa com zeros, certo? Então, todo símbolo de porcentagem é uma razão centesimal, cujo denominador é 100, ok? Como é que eu vou calcular a porcentagem? Podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem. Abaixo apresentaremos três formas distintas. Eu vou trabalhar via regra de 3, via transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100, ou a transformação da porcentagem em número decimal. Vamos escolher a forma mais adequada? Por exemplo, como é que eu calculo 30% de 90? Para você entender isso, nós temos que entender que eu vou calcular 30% de 90. 90 é o meu todo. Se 90 é meu todo, 90 representa 100%. Se aqui tiver 120, tá? 120 seria meu 100%. Presta bem atenção nesse detalhe, tá? 100% é o percentual máximo, representa o todo. Eu quero calcular quanto? 30%. Então, 30% representa X. Porcentagem embaixo de porcentagem, tá? Valor embaixo de valor. Eu vou multiplicar cruzado, presta bem atenção nesse detalhe, vai ficar 100 vezes x, 100x. 90 vezes 30, ó, vai dar 270. O 100 que está multiplicando passa dividindo, ok? Logo, o meu x vai ser igual a 27. Espera aí. Então, 30% de 90 equivale a 27. Você quer um atalho para cá? Toda vez que eu calcular porcentagem de uma quantia e ambos terminem em zeros, tem um macete aqui que você vai gostar muito. Só se terminar em zero, tanto no percentual como na quantia. Você pode fazer isso aqui mais rápido, tá? Tu corta um zero daqui, corta um zero daqui e multiplica. Aqui vai sobrar 3, aqui vai sobrar 9, vai ficar 3 vezes 9, que vai dar quanto? 27. Gostou? Se fosse 30% de 80.
Corta 0 e 0, seria 3 vezes 8, 24. E assim sucessivamente. Gostou da ideia? Então, olha que bacana. Se eu fosse calcular via fração, 30% equivale a 30 sobre 100, que é 3 sobre 10. Eu vou pegar 3 sobre 10 e multiplicar por 90. Lembra que o meu numerador é 3. 3 vezes 90 dá 270. Ao dividir por 10, sobra 27. Esse aqui é bem prático, tá? Ou transformar em decimal. 30% é 0,3. 0,3 vezes 90 também dá 27. Você escolhe o que fica mais viável e fácil para você. O resultado é o mesmo nas três formas, tá? Ou seja, 30% de 90 corresponde a 27, ok? Como você achou? O que você achou mais interessante? Espera aí, como assim, professor? Então presta bem atenção, são 3 maneiras de fazer. Você escolhe o mais viável, se é regra de 3, trabalha só regra de 3. Não procura se confundir, veja uma maneira que você tenha mais facilidade. Depende só de você, beleza? Então, continuamos aqui. 90 corresponde a 30% de qual valor? Preste atenção que aqui eu não tenho o valor total. Eu já tenho o percentual de 30% de uma quantia maior que deu 90. Qual é o valor? Aqui a gente vai pela regra de 3. 30% é 90. 100% é o valor total que eu não tenho, que é x. Aí eu vou multiplicar cruzado de novo. Vai ficar 30x igual a 90 vezes 100. 30x é igual a 9.000. Passo 30 multiplicando, logo aqui vai dar 300. Mas espera aí, professor, como é que é isso? 30% de 300 vai dar exatamente 90. Ok? Vê se ficou bem claro. 30% de 300 dá 90. Como é que eu tenho certeza? Corta um zero aqui, vai ficar 3 vezes 30, dá exatamente 90, correto? Então aqui a regra de 3 é o caminho que deixa isso mais fácil, tá? Vamos lá. 90 corresponde a quantos por cento de 360? Aqui mudou também, tá? Nesse caso, como assim? 90 é um percentual de uma quantia total. A minha quantia total é quanto? 360. Então eu vou trabalhar com forma de fração. Você pega 90 e divide por 360. Se eu simplificar aqui por 90 e aqui por 90, vai dar 1/4. E 1/4 é 0,25. Todo número decimal com 2 casas após a vírgula é porcentagem. Então significa o quê? Isso aqui equivale a 25%, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então isso aqui dá 25%. Logo, 25% de 360 vai dar 90, ok? Olha aqui, ó. 360x pela regra de 3 igual a 90 sobre 100 dá a mesma coisa. Como você achar melhor? Lembre-se que no caso da regra de 3, ela resolve a maioria dos problemas que envolve porcentagem. Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo do Enem? Para aumentar as vendas, no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Espera aí, ela remarcou seus preços, tá, 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes possuem o cartão Fidelidade da loja, que tem direito a um desconto adicional de mais 10% sobre o valor total de suas compras. Ele vai ganhar 20%, depois ganha 10%. Lembre-se que isso não é 30%, tá, pessoal? Porque é 20% primeiro, depois, em cima desse resultado, é que você põe mais 10%. Muita gente se enrola aqui. Então, bora colocar em prática? Um cliente deseja comprar um produto que custava 50, antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão, tá? Qual é a economia adicional que ele obteria ao efetuar a compra em reais? Presta atenção num detalhe. Olha aqui a sacada. Ele quer saber apenas a economia adicional e não o valor do percentual total. Quanto seria aqui? Então aqui tem uma pegadinha se você não interpretar essa palavra-chave. Primeiro, nós sabemos que o primeiro desconto é de 20% e se ele tiver o cartão é 10% em cima do resultado. Então, como é que faríamos isso? Antes de mais nada, você deve ler o exercício com atenção e anotar os valores. Valor original, 50. Eu vou dar o quê? 20%. 20% de 50, vamos fazer aquele atalho? Corta 0 aqui, corta 0 aqui. 2 vezes 5 dá quanto? 10. A mesma coisa que calcular, tá, com o decimal representativo. R$10 é o valor do desconto.
Bora interpretar? 50 é o valor da mercadoria, menos 10 quer dizer que ele vai levar por 40. A questão fala que se ela tiver o cartão Fidelidade, o desconto será maior ainda. Logo eu vou calcular 10% em cima de 40. Notem que não é 20 com 10 direto, é primeiro 20 depois tira 10. Ou seja, eu vou calcular 10% de 40. Vamos fazer o atalho? Corta 0 e corta 0, 1 vezes 4 dá quanto? 4, ou a mesma coisa que 0,1 vezes 40. 4 com 10 daria 14, mas ele não está pedindo o desconto total, ele está pedindo apenas o desconto adicional. O desconto da economia adicional, para quem possui o cartão, será de apenas R$ 4,00. Se você prestar atenção aqui, ó, aqui tem 14. O primeiro foi 10, o segundo 4. Se você não ler isso aqui, você vai acabar marcando 14 e errando a questão. O Enem tem essas pegadinhas, tá? Então é importantíssimo que a gente consiga ler e ter atenção nesses resultados. Ficou bem claro para você? Então tem que prestar bem atenção, ok? Vamos adiantar. Exercício 2. Na promoção de uma loja de eletrodoméstico, um aparelho de som que custava 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar vai pagar? 12% é 0,12. O valor da mercadoria é 400, ó. É só pegar 0,12 vezes 400. Quer resultados aqui mais rápido? Olha o macete. Quantas casas após a vírgula? 2. Quantos zeros? 2. Corta esses 2 zeros e tira a vírgula. Vai ficar 4 vezes 12, que vai dar 48. Sempre vou poder fazer isso, desde que aqui eu tenha 2 zeros, tá? Logo, o equivalente ao desconto que o cliente vai ter é de R$ 48,00. Como a mercadoria custava 400, vai descontar 48, dá 352. Então, acerta, nesse caso, é a letra D. Tranquilo, né? Bem básico, bem fácil. Vamos ver outro exercício? Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Presta atenção no que pede no final da questão. Qual foi a porcentagem de candidatos que faltaram? Eu tenho o total de 520 e eu tenho aqueles que compareceram. Está pedindo os que faltaram. Então, tem várias maneiras de fazer isso aqui. Acompanha comigo. Se eu tinha 520 e compareceram 364, 520 inscritos, tá? E compareceram 354, logo faltou 156. A porcentagem pedida é em cima desse valor, tá? E não desse. Por quê, professor? Porque está pedindo a porcentagem dos que faltaram e não, tá, dos que fizeram a prova. Então, você calcula, o meu total é 520, que equivale a 100%. 156 é x%. Multiplica cruzado. 520 vezes x é 156 vezes 100. Passo o 520 dividindo, isso vai dar exatamente 30%. Eu poderia, logo é a letra C, fazer de outra maneira. Você vai calcular o total de candidatos aprovados, da mesma maneira, colocando aqui, ó. Isso aqui daria 70%. Como o meu total é 100, eu iria diminuir no final. 100 menos 70 daria 30. Também eu poderia fazer dessa maneira, tá ok? Presta bem atenção no que está pedindo na questão, tá? Assim, você vai conseguir resolver e não vai ter muita dificuldade, beleza? É ter noção dos resultados que você vai fazer para que dê certo. Preste atenção para que você não fique com dúvidas, beleza? Vamos lá. Em uma loja, uma máquina de lavar roupas custava R$ 1.500. Seu preço sofreu um aumento de 3%. Logo após o aumento, a loja resolveu fazer uma promoção, oferecendo um desconto de 3%. Para tudo. Olha o que acontece aqui. Está dizendo que custava R$ 1.500 e aumentou 3%. Logo depois, ele dá um desconto de 3%. Muita gente vai parar e dizer, ora, isso é muito fácil. Se deu 3 e depois tirou 3, voltou ao preço que estava. Nunca pense dessa maneira. Tem mistérios na matemática, você vai acabar errando. Mas por quê, professor? Observa bem. Custava 1.500. O preço sofreu um aumento de 3%. Logo depois ele vai dar um desconto em cima de que valor? Não é mais de 1.500, é do valor novo. Então, 3% de 1.500 é uma coisa. 3% em cima disso aqui vai dar outro valor. Então, não caia nessa. Vamos ver a resolução? Veja bem, dá um aumento percentual e depois dá um desconto no mesmo valor, não deixa a mercadoria no valor anterior. Primeiro vamos calcular o aumento.
1.500 vezes 0,03, tá? Que equivale a 3%. Dá R$ 45. Esse aqui vai ser o valor do aumento. Logo, 1.500 mais 45 dá 1.545. Aí é que tem a sacada agora. Agora o desconto de 3% vai ser em cima do valor novo. Por isso que não volta. Ficou claro, pessoal? 3% em cima de 1.545 não é de 1.500. Logo, isso aqui vai dar 46,35. Se eu subtrair, tá? O que vai acontecer? 1.545 menos o desconto vai para 1.498,65. Então, a resposta nesse caso passa a ser a letra C. 1.545 com aumento e com desconto 1.498, tá? Presta bem atenção nisso daí, ok? Então, nunca mais erre isso se você, por acaso, se deparar com questões similares, ok? Vamos agora trabalhar a parte de juros simples e compostos. Isso aqui é essencial que você domine. As transações financeiras que são trabalhadas em cima dos juros simples e compostos, ok? O que significa? Juros é o valor pago ou resgatado, tá, em cima de um período de tempo, tá, e uma taxa fixa em cima disso. Sabendo que quanto maior a taxa e o tempo, maior será o valor dos juros. E qual é a diferença dos juros simples e compostos, tá? Vamos lá. Na questão dos juros simples, a gente vai ter um trabalho da taxa em cima apenas do valor inicial, ok? Nos juros compostos, ela é feita em cima dos períodos, montante com montante, valores já corrigidos. Por isso, os juros compostos também são chamados de juros sobre juros. A taxa em cima do montante do mês anterior, sempre corrigindo cada mês ou cada período de tempo. Nos juros simples, isso não acontece. Como assim, professor? Bora analisar aqui comigo. Imagina que você tem R$100 e você vai calcular juros simples. Se é 10%, tá? R$100, 10% em cima de 100 dá R$10. No juros simples, é R$10 todo mês. Se são 3 meses de operação, é 10 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro. Em 3 meses, rendeu 30 de juros, somado com 100, o meu montante passa a ser 130. Se vai para juros compostos, muda. Como assim, professor? Muda. 10% em cima de 100 equivale ao primeiro mês. Isso vai para 110. Quando vai no segundo mês, os 10% é em cima do montante do mês anterior. Já é 10% em cima de 110. Por isso que é chamado juros sobre juros. Sempre é o percentual em cima do montante do mês anterior. Presta bem atenção que isso pode confundir você. Então, vamos dar sequência aqui, tá? Aí tem uma diferença enorme. Se você for analisar esse gráfico, juros simples é como se fosse essa reta aqui, ó. Eles conseguem ser iguais no primeiro período de tempo, mas depois os juros compostos aumentam consideravelmente, tá? A maioria das operações financeiras utiliza a correção do sistema de juros compostos, tá? Os juros simples se restringem a operações de curto período e não é o que a gente vê hoje a nível de transações financeiras, ok? Como assim? Fórmula dos juros simples. Os juros são calculados aplicando a seguinte fórmula. J é igual a CIT. Deixa eu explicar aqui. J de juros, C de capital, I de taxa e T de tempo. Ok? Mas antes disso, memoriza comigo uma coisa. Você precisa trabalhar em cima de palavras-chave. Preste atenção e responde comigo. O que rende? Você fala juros. Então, certa quantia rendeu tanto, logo isso equivale aos juros, tá? O que se aplica? Capital, tá? E o que se resgata? Montante. Então, de novo, o que rende? Juros. O que se aplica? Capital. E o que se resgata? Montante. A pergunta agora é para você. R$1.000 aplicado no banco é a mesma coisa que R$1.000 guardado no teu colchão? Então, tem diferença? Queria que você me respondesse. Mas como assim, professor? R$1.000 no banco é chamado de capital, porque capital é aplicado para render. R$1.000 parado no teu colchão é apenas dinheiro. Então, dinheiro aplicado vira capital. Não esquece disso, tá ok? Então, vamos voltar para cá. C é capital, I é taxa, T é período da transação, ok? E quando você resgata o montante, que é o capital acrescido dos juros, ok? Então, se eu substituir na fórmula IJ é igual a CIT, memoriza uma coisa, falou em J, responde para mim, J é igual a CIT.
No lugar desse J eu ponho CIT, ponho o C em evidência, aqui está a fórmula do montante. A gente vai trabalhar com ela daqui a pouquinho, tá? Memoriza duas fórmulas. J é igual a CIT, C de capital, I de taxa, T de tempo. E montante é capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Ou você pode pegar aqui a fórmula de juros e somar com capital. E não vai ser necessário trabalhar com essa fórmula aqui. Vamos mostrar isso na íntegra? Ó, se o capital de 1.000 rende mensalmente R$ 25,00, qual é a taxa anual de juros no sistema de juros simples? Primeiro, vamos resgatar os dados. C, capital é 1.000, rendeu 25 de juros em um mês. Qual foi a taxa? Eu jogo na fórmula J igual a CIT. Você respondeu bem. J igual a CIT. O que é J? O que rendeu? 25. E o que rende? Juros. Por isso que no lugar do J ficou 25. Capital aplicado é de 1.000, por isso que aqui tem 1.000. Período de tempo é 1. E o I é a taxa que eu estou atrás. 25 repete, 1.000 vezes 1 é 1.000, vai ficar 1.000i. O 1.000 que está multiplicando passa dividindo, vai ficar 25 sobre 1.000, igual a I. E se eu dividir 25 para 1.000, eu vou encontrar igual a 0,025. Multiplicando por 100, vai dar 2,5% ao mês. Agora tem um detalhe aqui crucial. Eu tenho aqui o tempo em mês e pede a taxa anual. Como assim, professor? Eu tenho o tempo em mês e pede a taxa anual. O que eu encontrei de taxa é mensal. Como pede a taxa anual, eu vou pegar isso aqui, 2,5, ok? E multiplicar por 12. Então, 2,5 vezes 12 vai me dar 30% ao ano. Se você não prestar atenção e tiver isso aqui, tu vai acabar marcando isso aqui e errar a questão, beleza? Então, é só prestar atenção nisso. J igual a CIT, faz a substituição e isola a variável pedida no problema, ok? Então, bora voltar aqui para que você possa ter resultados. Então, agora, fórmula de juros compostos. Se eu falar em juro composto, o montante é C que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aqui é a fórmula direta de juros que você vai trabalhar. M é montante, C é capital, taxa de juros é I e o T é o tempo da transação. Então vamos lá. Diferente do juros simples, nesse tipo de capitalização, a fórmula para o cálculo do montante envolve uma variável no expoente. Ó. O tempo vem como expoente, tá? Daí se aplica ao que a gente vai calcular. Bora ver isso aqui. É complicado, professor? Não. É só você ter muita atenção. Calcule o montante produzido por 2.000. Aplicado. Opa! 2.000 aplicado é capital. A taxa de 4% ao trimestre, após um ano. Então, aqui eu tenho que entender uma coisa. O que é 4% ao trimestre? Então, em 3 meses, o somatório da taxa deu 4%. Bora entender isso aqui? Identificando C 2.000, I é 4% ou 0,04 ao trimestre, tá? Agora, aqui tem um detalhe. Após um ano, a minha taxa está ao trimestre. Logo, o meu tempo tem que estar equivalente para ficar igual, ó. E um ano tem quantos trimestres? Bora entender comigo? Cada trimestre são 3 meses. 4 vezes 3, 12. Então, como 12 meses é um ano, então o meu tempo vai ser igual a 4. Ok? E o montante é o que eu vou atrás. E agora o que a gente faz? Montante é C que multiplica 1 mais I elevado a T. C de 2.000, 1 mais I, a taxa é 0,04. E olha o Tzinho aqui, ó. O Tzinho virou 4. Eu vou repetir 2.000, somei, 1 mais 0,04 é 1,04, elevado a 4. Esse resultado aqui, não se preocupa com isso em provas, ele já vem pronto, tá? Isso aqui deu igual a esse valor, tá? Que é um número racional. 1,16985586. Se eu multiplicar isso aqui por 2.000, vai dar 2.339,71. Esse é o montante que me dá a resposta do que foi solicitado. O resultado será tão melhor aproximado quanto o número de casas decimais, tá? Então, ficamos nesse valor, ok? É uma questão de um cálculo rápido. Bora ver o exemplo 2? Um capital de R$100 foi investido em juros compostos de 10% ao mês e gerou em 3 meses um montante de 53.240. Qual é o valor do capital? Preste atenção que isso aqui tem uma diferença enorme em relação ao anterior. Primeiro,
eu tenho um capital de R$6, eu não tenho um capital, eu tenho todos os outros dados. Eu tenho a taxa ao mês, tenho um tempo em meses e tenho um montante. Então não precisa fazer conversão. Eu vou jogar na fórmula, substituindo e vou verificar o que vai dar. Diferente daqui, correto? Então bora acompanhar comigo passo a passo? Resposta vai ser a letra C. Por quê? Temos os seguintes dados. Montante, 53.240. Taxa, 10% ao mês. Mas por que isso? Aqui está dizendo, ó, 10% ao mês. E o tempo está em meses. Ok? E 10% ao mês é 0,1. Tempo, 3 meses. Substituindo esses dados na fórmula de juros compostos, eu vou ter o quê? Montante é C que multiplica 1 mais I elevado a T. Quem é o meu montante? 53.240. Igual a C que multiplica 1 mais I. Mas quem é o I? 0,1. Ok, ó? Elevado a 3. Ok? 53.240 é 1 mais 0,1 é 1,1. E 1,1 ao cubo dá 1,331. Esse resultado é o resultado dessa soma elevado ao cubo. Ok? Então vai ficar 1,331 vezes C igual a 53.240. Esse carinha aqui que está multiplicando passa dividindo. A divisão de 53.240, tá, por 1,331 vai dar exatamente 40.000. E o que é isso? Se eu ver o problema inicial, está dizendo que um capital de R$100 foi investido a juros compostos. E para gerar esse montante, em 3 meses, a 10% ao mês, a resposta vai ser exatamente o quê? R$40.000. Ok? Que aqui está a conta, ok? Então, pessoal, com base nisso, é o que eu quero que vocês tenham a noção de diferenciar juros compostos, como você está vendo, tá? De juros simples, em relação à fórmula, tá? Como é que eu vou entender isso aqui? O próprio problema vai especificar se é regime de juros simples ou regime de juros compostos. E é dessa maneira que você vai fazer a diferença, certo? Muito bacana para que você tenha noção dos resultados e interpretar o que está dizendo, tá? Sempre, olha isso aqui, ó. No sistema de juros simples, vem especificando na questão. Como aqui também, ó. No sistema de juros o quê? Compostos. É só analisar a fórmula e você fazer a adequação, ok? Para que você tenha noção dos resultados. Então, analisa bem, reveja isso na nossa plataforma Eduque, que você vai ter noção dos resultados e trabalhar o que é necessário. Reveja novamente, analisa os exemplos, tá? Porque dessa maneira você vai estar na frente de quem está concorrendo com você, tanto em relação ao Enem como em relação a provas de concurso, certinho? Então, eu sou o professor Emerson, espero ter ajudado você nessa etapa dessa aula, ok? A gente se encontra na próxima aula.